A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do Café com Oração. Diaconisa Tatiana agradecendo a Deus por mais esse 8º dia que Ele nos concede, de estarmos juntos no nosso propósito de oração, derrubando gigantes. A cada dia, a cada áudio, a palavra está sendo ministrada em nossos corações. Que eu e você possamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Se queremos ser vencedores, temos que aprender a unir a nossa fé mais com a palavra de Deus e estar sendo realmente feita a vontade do Senhor na nossa vida. Quando nós andamos em comunhão com Ele e entregamos a Ele o controle das nossas vidas, nós realmente podemos dizer que estamos dando um passo para a vitória. Quando renunciamos à nossa vontade e nos colocamos no centro da vontade de Deus, aonde Ele vai estar nos exortando, nos ensinando, nos lapidando, podemos dizer que começa a ser feito na nossa vida um processo de libertação, restauração e cura. Porque o nosso Deus, Ele tem muito mais para nos dar. Deus quer dar para nós, meus amados irmãos, muito mais daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Deus realmente está preocupado com o nosso bem-estar, não somente físico, mas o espiritual. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa entrega, Ele quer relacionamento, Ele quer mais. Não adianta só nós esperarmos mais de Deus, grandes coisas de Deus, e enquanto nós oferecemos para Ele tão pouco, para não dizer muitas vezes quase nada. O texto-chave do nosso propósito de oração é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Esta palavra nós temos lido ela todos os dias, e todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas. Davi, ele recebeu a direção de Deus para apanhar as 5 pedras. Estamos aprendendo, meus amados irmãos, o que representa cada pedra. Já vimos que a primeira pedra representa a fé, a segunda pedra representa a oração e a terceira pedra representa a coragem. Para enfrentarmos os desafios diários da vida, precisamos ter coragem. Davi sabia que a coragem naquele momento era fundamental na vida dele. E principalmente, meus amados irmãos, na vida de um servo de Deus, na minha vida, na tua vida, a coragem não pode faltar, pois a Bíblia relata que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. 2 Timóteo 1:7. O profeta também Miqueias, ele relata estar cheio da coragem de Deus. Quantos homens, quantas mulheres de Deus receberam uma unção de ousadia, unção de coragem, para que realmente eles pudessem fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração de cada um. Sabemos, meus amados irmãos, que na hora da dificuldade, que na hora da luta, realmente não é fácil para cada um de nós desenvolver a coragem, porque pode aparecer o medo, o temor. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Profeta Miqueias relatando essas palavras que também servem para nós, que precisamos
se revestir da unção do Espírito Santo, nos revestirmos do ânimo para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor está nos dando como missão. Precisamos, irmãos, ter coragem. Esse gigante que temos enfrentado não pode roubar as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa esperança e fazer com que fiquemos desanimados, com medo, frustrados. Davi sabia que nada e nem ninguém poderia desafiar o Deus de Israel, principalmente aquele incircunciso Golias. A fé anda junto com a visão e a coragem. Davi pergunta: o que seria feito ao homem que derrotasse aquele gigante? Primeiro, a promessa era a seguinte: o rei enriqueceria de grandes riquezas. Segundo, o rei lhe daria a sua própria filha em casamento. Terceiro, o rei livraria a sua casa e o seu pai dos impostos em Israel. Imagine a mente de Davi, meus irmãos. Ele teve a visão como a sua vida seria. Ele sabia que o Deus de Israel não iria desampará-lo, pois era a própria honra de Deus que aquele incircunciso estava desafiando. Davi tinha coragem. Ele não precisou da armadura e da espada para vencer aquele incircunciso. Ainda que a sua vida estava sendo colocada em perigo, Davi sabia em quem ele cria. A virtude de ser corajoso não é uma característica exclusiva dos dias atuais. Podemos analisar nas Escrituras Sagradas e podemos perceber que vários homens e mulheres de Deus foram corajosos. E sabe por quê? Porque tinham um relacionamento com Deus. Podemos encontrar na Bíblia 82 vezes a palavra coragem, todas elas envolvendo um contexto de onde recebe-se uma ordem de Deus. Precisamos, irmãos, observar que a coragem, ela não nasce da noite para o dia. Até o dia de Davi se tornar o rei de Israel, ele precisou ser um valente guerreiro. Davi, ele foi treinado por Deus durante a sua vida, para que essa característica fosse se desenvolvendo e se tornando nele um valor. Podemos compreender que a coragem de Davi é uma qualidade desenvolvida pelas provas que ele foi enfrentando ao longo da sua vida. Ei, você precisa entender, Deus utiliza cada situação que vivemos para forjar o nosso caráter. E assim como Davi, Deus quer usar de fatos do nosso dia a dia para afirmar em nós virtudes que nos ajudarão na nossa caminhada. A maior coragem de Davi foi de reconhecer que o seu peito humano precisava estar o coração de Deus. Davi sabia que ele era cheio de pecados, mas ele teve realmente um quebrantamento de coração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Davi sabia que era cheio de limitações, mas não teve medo de se derramar ao onipotente Deus. Salmos 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Aleluia. Foi preciso Davi ter coragem para desistir de si mesmo e viver para Deus. Foi preciso coragem para fazer a vontade de Deus na sua vida. Foi preciso coragem para ele ser um rei segundo o coração de Deus. Todos nós enfrentamos no passado, ou enfrentaremos, ou estamos enfrentando hoje, situações que se tornaram dentro de nós
algo que está muitas vezes nos tirando o nosso sossego, a nossa tranquilidade. Mas nós temos que, diante dessa situação, diante dessas crises, buscar atitudes de coragem, firmeza, força, ânimo. E aonde que nós encontraremos tudo isso, meus irmãos? Na palavra de Deus. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus na nossa vida, nós não vamos nos deixar amedrontar por qualquer crise, por qualquer problema, tem o grau e o tamanho, a proporção que tiver. Estamos no 8º dia do nosso propósito e com certeza já focalizamos que esse gigante que tem nos afrontado, meus amados, na realidade, ele passa a não ser somente o nosso inimigo, mas inimigo de Deus. Porque se você e eu temos sido afrontados, ele está afrontando o próprio Deus. Por isso, meus amados, precisamos ter a consciência disso e passar a dar valor na nossa comunhão com Deus. Pois Deus, ele tem compromisso, intimidade com quem tem com Ele. Amados, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Ele vive e Ele age de maneira sobrenatural em nosso meio, em nosso favor. O nosso Deus, Ele não é um ídolo morto, um amuleto de sorte. Ele é o Senhor. E o diabo sabe disso. Então, portanto, não importa de onde tem vindo as ameaças contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério. Não importa de onde vêm as vozes contrárias. Deus tem uma tarefa que Ele entregou a mim e a você. Amados, Deus tem uma tarefa para nós, que é derrotar o sofrimento, as doenças, as crises. Porque Deus, Ele age em nosso favor. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos a autoridade da palavra. Nós temos o poder de Deus agindo em nós. Os anjos nos cercam, nos servem. Se há um problema, se há uma crise, se há uma doença, se há uma ameaça contra você, ei, não valorize o teu adversário, não valorize esse gigante, te posiciona, enfrenta o teu problema, não na força do teu braço, mas na unção de Deus, na força de Deus. Medite nesse versículo, Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, aleluia. A quem pertence o poder? A esse inimigo que tem se levantado contra você? Não, o poder pertence ao nosso Deus. O poder de Deus, meus amados, ele substitui as nossas fraquezas na carne. Oh, aleluia! O poder de Deus, meus amados, Ele realmente quer operar na nossa vida hoje. E para que eu e você possamos realmente usar as armas, que elas são espirituais, nos revestir, porque elas são poderosas para destruir as fortalezas, os sofismas, as altivez. As nossas provas, amados, elas podem ser grandes, mas nós precisamos entender que as nossas armas, elas são de fogo. E Deus vai enviando os seus anjos com a espada flamejante de fogo para destruir esse valente que tem se levantado contra as nossas vidas, em nome de Jesus, oh aleluia, glórias a Deus. Eu não sei qual tem sido o teu problema,
Eu não sei qual o teu propósito de oração, meu irmão, o que você tem clamado, tem orado, tem colocado diante da presença do Senhor, mas precisamos permanecer unidos na fé, orando e com coragem. O que você tem buscado, Deus vai te recompensar. Você terá sua casa própria, um emprego com dignidade, um salário com sobras, comerás o melhor desta terra, vestirás bem, os teus filhos vão ter direito a estudar, aleluia. As maldições em tua família cairão por terra, a tua saúde será restaurada em nome de Jesus. Quem crê, diz amém e toma posse da vitória. Vamos unir a nossa fé neste momento de oração. Vamos clamar ao Senhor Todo-Poderoso. Enquanto oramos, Ele pode fazer que o gigante do câncer vai cair por terra. O temor vai sair. A ameaça vai cair. A separação, o divórcio vão cair por terra. Não importa de onde vem, aonde você se encontra. Se você ouvir atentamente a voz de Deus, a voz do leão da tribo de Judá, Ele diz: eu vou ser por você. Não importa o que você tem enfrentado, o que tem vindo contra a tua vida, você vai vencer, porque Deus é contigo. Há esperança para a tua vida em Deus, em Jesus. Oremos. Convido a você, coloque as mãos em seu coração. Já estamos em oração. O poder de Deus já está agindo, meus amados. Tome posse. Você que ouve esse áudio se encontra com um câncer, com um tumor e a medicina já desenganou, não há mais solução. Você que recebeu um laudo negativo dizendo que não há mais cura, os médicos querem desligar os aparelhos de quem se encontra numa UTI porque já decretou a morte. Ei, Deus está agindo já neste momento com a unção de cura, porque é Ele que tem o poder de ressuscitar os mortos. Basta que eu e você tenhamos a fé para que o poder de Deus venha a ser liberado. Agindo Deus, quem impedirá? Hoje é dia de cura. Se reveste da unção, da coragem do Espírito Santo para orar, para pedir que Deus venha intervir nessa causa, nessa situação, nesses problemas que tem te afrontado dia após dia. Eu posso sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Pai amado, Pai querido, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, invencível nas batalhas. Hoje, Pai, no 8º dia de oração, do nosso propósito derrubando o gigante, já estamos sentindo a plenitude da Tua presença, a virtude do Teu Espírito Santo, que o Senhor está derramando sobre nós, sobre os enfermos. Oh, Espírito Santo, derrama uma unção de ousadia, de coragem. Senhor, não queremos mais temer os levantes, não queremos mais temer os nossos adversários. Senhor, Tu és o leão da tribo de Judá, e numa só concordância declaramos que o Senhor já está agindo em nossas vidas, e os gigantes já estão sendo dissipados em nome de Jesus. Haverá curas, milagres, libertações em o nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, sinais, milagres, maravilhas estão acontecendo nesse exato momento. Quem crê, toma posse da sua vitória, glorifica a Deus. Amém e amém, porque Deus está agindo. Senhor, e eu te peço, abençoa a cada ouvinte do Café com Oração, a cada irmão que tem, Senhor, feito este propósito de oração a cada dia, Pai, que tem também sido um homem, uma mulher que tem edificado outras vidas, que tem passado esse áudio enviado para os seus contatos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoando, restaurando, enviando a providência que os teus filhos necessitam. Obrigada, Senhor, pela vida de cada ouvinte do Café com Oração.
Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Graça e paz.